Olá, gente, boa noite. Aqui é o professor Tiago César, do IDEB Social. Retomando nossos estudos sobre direitos humanos, nós paramos na tomada da Assembleia Constituinte do Poder na França. Trouxemos um retrospecto naquela aula anterior sobre a crise francesa, a crise da monarquia, a crise da igreja, e aí o que foi tomando um descontentamento da população francesa, que era em média 24 milhões de pessoas. Nós tivemos que naquele momento que o rei Luís VI ordenou o fechamento dos estados gerais, Lembra que é o primeiro, segundo, terceiro estado? O primeiro estado é a monarquia, o segundo estado era a igreja, o terceiro estado era o povo, a burguesia. E lembrando que burguesia é essa classe social emergente a partir do século XVII e não tem nenhum juízo de valor nesse momento. Por quê? Porque é muito comum a gente falar da burguesia e falar até com razão mesmo, e tem até uma música do Cazuza, a burguesia fede, mas enfim, isso aqui é uma coisa à parte. Nesse momento, é porque no Brasil falar de burguesia vem carregado de certos sentidos que na França não tem, e eu concordo com alguns deles, outros eu discordo. Mas continuando, nós tivemos que o rei Luís VI, prevendo a derrota que teria, ele fechou os estados gerais, mas já estava num ponto da revolução que não cabia mais um movimento de retroceder. Ele demitiu o Necker, que era o rei, demitiu o Necker, que era alguém superestimado entre a população francesa, trouxe o barão de Bretteville, que era um nobre, e esse barão piorou ainda mais a condição do povo francês, não voltou atrás, lógico, não retornou na diminuição dos impostos, manteve aquele jugo muito desigual com a população francesa. E aí, em 14 de julho, teve a tomada da Bastilha, que é o início simbólico da Revolução. O governador da Bastilha ele foi morto, e aí o Robespierre vai falar que quem é contra o povo terá suas cabeças cortadas. Como resultado desse movimento, nós tivemos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração não traz consigo os direitos das mulheres e nem de outras pessoas, nem de estrangeiros. Ok, não trazer dos estrangeiros é uma coisa que a gente compreende, uma vez que está se falando de Revolução Francesa, muito delimitada aos marcos daquela nação. Mas e as mulheres não são pessoas dignas de terem direitos assegurados? E aí demonstra que a Declaração do Homem e do Cidadão é um marco na história do mundo ocidental, a revolução que vai dar, inclusive, indicativos de mudança em outras partes do mundo, como nas Américas. A Revolução do Haiti, a única revolução negra popular, tem uma relação muito íntima com a Revolução Francesa, até porque o Haiti era sob jugo do domínio francês. E aí nós temos uma série de fim de distinções entre as pessoas na França, pós-Revolução Francesa, tirando o poder da monarquia, tirando o poder da igreja, mas, como fala Marie Guz, que essa revolução e esses direitos não trazem consigo as mulheres. E aí ela vai elaborar também a Declaração das Mulheres, e ela tem alguns artigos que é importante a gente ler, porque até hoje eles não são seguidos. E nós temos um tempo, que eu estou em 1775, estou aqui em 1791, e nós estamos em 2020, tem mais de 200 anos de Revolução Francesa. No artigo 11, diz o seguinte, da Declaração da Marie Guz: a livre comunicação de pensamentos e de opiniões é um dos direitos mais preciosos da mulher, já que essa liberdade assegura a legitimidade dos pais em relação aos filhos. Toda cidadã pode então dizer livremente: sou a mãe de um filho seu, sem que um preconceito bárbaro a force a esconder a verdade, sob a pena de responder pelo abuso dessa liberdade nos casos estabelecidos por lei ou naqueles casos mentirosos. O que está se falando aqui, gente, é que uma mulher pode falar que aquele homem é pai do filho dela, que já existia nessa época abandono parental, como tem hoje. O Brasil tem, se não me engano, mais de 11 milhões de filhos
que não trazem consigo o nome dos seus pais na certidão de nascimento. E aí, 200 anos atrás, mais de 2 séculos, a Marie Guzzi já fala sobre. E aí eu lembro muito das eleições no Brasil de 2018 com o presidente então Jair Bolsonaro, que ele vai falar que teve 3 filhos ou 4, mas aí depois ele deu uma fraquejada e nasceu uma mulher. Então, quando ele fala que deu uma fraquejada e nasceu uma mulher, já está abertamente posto uma discriminação com as mulheres. E a Marie reclama isso bem antes, né? E pelo jeito não chegou em certos setores da sociedade brasileira, infelizmente, apesar de diversos debates, apesar das mulheres saberem que não são nem um pouco inferiores aos homens, mas uma sociedade machista e patriarcal, essas distinções, essas diferenças, elas predominam, e aí é o nosso papel combatê-las dia por dia, e nós homens combatemos nossos privilégios, né? Não apontando o dedo para o outro sempre, e esquecendo o nosso papel também enquanto transformadores da realidade social. Não se fala na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, não se fala em igualdade plena, mas em igualdade jurídica e política. O que seria essa igualdade plena? A Revolução Francesa não trouxe consigo uma mudança econômica, ou seja, continuou existindo classes sociais, continuaram existindo pessoas que passavam fome, que não tinham acesso aos direitos, e pessoas que viviam numa condição de vida bem mais interessante, bem mais garantida os seus direitos humanos. Apesar das pessoas, apesar do grande avanço, foi um enorme avanço, as pessoas terem igualdade jurídica e política, mas no campo prático, do doméstico, esse direito não foi assegurado a todas as pessoas. E falar de direitos humanos é sempre falar de direitos que são garantidos para alguns e para milhões de outros não, desde aquela época como também é hoje. E continuando nos próximos capítulos da Revolução Francesa, para a gente encerrar e entrar nos novos episódios que aquele vídeo, ele ilustra bastante. Tivemos a Constituição Civil do Clero, o clero é a parte católica, o clero que tinha muitos privilégios com a Revolução Francesa, com a sua consolidação em 1790, vai haver uma ruptura com a Igreja Católica, a França é extremamente católica, há uma ruptura e o clero se torna funcionário público. A monarquia, na verdade, vem sendo muito atacada após a Revolução Francesa. E aí, o clero, nós temos duas formas deles reagirem agora à mudança da condição deles na França moderna, que eu tenho um clero juramentado, aquele que concordo com ter direitos iguais a todos os outros, mas há sobretudo aqueles refratários que fogem, que emigram para outros países, e aí vai existir uma fuga em massa da monarquia, da França, e ela vai se articular com outras monarquias ao redor, como a Áustria, como a Prússia. E essa articulação com a Áustria e a Prússia vai dar elementos importantíssimos para o continuar da Revolução Francesa. Por quê? Porque quando o rei Carlos VI ele tenta fugir da França, ele ia para a Áustria e ele foi impedido, ele foi pego, a Áustria e a Prússia falam que vão invadir a França como retaliação. Nesse momento, a Revolução Francesa está dividida em 2 grandes grupos, que são os girondinos e são os jacobinos. Os girondinos sentam mais à direita do parlamento e eles são considerados e se autoconsideram como moderados. A gente vai romper com privilégio, mas não tanto, a gente não vai atacar tão fortemente a monarquia, a gente não vai dizer que todas as pessoas nascem realmente iguais, eu mantenho certos privilégios sociais. Já os jacobinos, não. Defendem que é liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte. Apesar dos jacobinos terem matado a Marie e a sua declaração de direitos das mulheres, ela foi perseguida e foi morta, mas eles defendiam uma radicalização da Revolução Francesa e dos direitos para os cidadãos daquela nação. Em abril de 92, de 1792, acontece a invasão da Áustria. A Áustria invade a França, justamente numa organização e num alinhamento da monarquia francesa com a monarquia áustria. E os jacobinos,
já tinham uma relação de maior conversa com o povo, são mais radicais. E radical aqui, gente, não é ser inconsequente, é que vão mais a fundo do problema, atacam mais fortemente os privilégios, atacam mais fortemente a organização social da França, e eles, né, os jacobinos, eles decretam que a pátria está em perigo, e seus líderes, como Robespierre, que é um advogado, um grande agitador, Marat, que é um médico, aí a sua casa está aberta para receber dia a dia a população e seus reclames. E também tem um jornal, né, o Marat, ele tem um jornal que é amigo do povo, e o Danton. Essas três figuras são bastante conhecidas no cenário francês até hoje, e sobretudo nessa época. E eles, né, os jacobinos, eles fazem uma comuna insurrecional de Paris e estabelecem um governo provisório. Esse governo provisório não se tornou provisório, ele não acabou rapidamente. Ele se põe como provisório, mas a ideia é torná-lo permanente. E já vai o primeiro elemento que vai derrocar com a segunda parte da Revolução Francesa, que é a tomada dos jacobinos, que é conhecido como o período vermelho. Mas voltando a esse ponto, para se proteger da Áustria, há a Comuna Insurrecional de Paris, e aí o governo provisório. Esse governo provisório vai prender o Luís VI, vai executá-lo. Acho que eu errei um pouquinho antes o nome do rei, é o Luís VI. Vai executá-lo. Você imagina você executar o rei. O rei, ele tem uma relação que não é apenas de dominação, né, de violência com o povo. Há também uma ideia entre a população francesa e que o rei, ele tem uma legitimidade para estar naquela posição. Mas os jacobinos fazem uma leitura que nós devemos assassinar o rei. Matam o rei, aí há uma revolta da Vendéia, com a parte da França, e isso inaugura o início da etapa jacobina. Na etapa jacobina, nós temos diferenciações diversas, sobretudo no nome, né, dos anos. Eu não tenho mais os anos 1793, assim, né? Eu não tenho na Constituição, eu elaboro uma nova Constituição, e eu vou dizer que é a Constituição do ano 1, porque é a partir daquele momento que a França está começando a sua história, né? Recomeçando a sua história. Então a Constituição ela é do ano 1 e não do ano 1793. Há uma mudança dos termos de pronunciamento entre as pessoas. Eu não chamo mais de monsieur nem madame, eu vou falar de citoyen, que são cidadãos. E aí, né, isso parece ser uma bobagem, mas chamar de monsieur ou madame na França e chamar de todo citoyen, isso demonstra, citoyen, isso demonstra, né, que são cidadãos, demonstra que as pessoas, elas estão sendo tratadas de forma indistinta. Contraditório porque não foi aceita a reclamação da Marie, lá que a declaração do homem e do cidadão não traziam as mulheres consigo. Mas há esse avanço. Há também uma modificação do nome dos meses. Julho, porque tem uma relação com Júlio César, muda. Agosto, com o imperador Augusto, também muda. Então eu vou ter agora que os meses dos anos, eles vão ser nomeados a partir de questões de trabalho e de clima. Eu tenho o brumário, eu tenho a parte do termidor, que é julho, né? Termidor é mais quente porque vem do grego e térmico. Então tem essas mudanças pontuais, mas também tem uma mudança forte, que seria o sufrágio universal masculino. Então as pessoas todas podem votar, todos os homens podem votar, todos os homens franceses, não está aberto para os estrangeiros. E eu inauguro o Tribunal Revolucionário. Esse Tribunal Revolucionário, ele vai julgar os crimes contra a Revolução. E é no Tribunal Revolucionário que a gente vai ter o ápice do período vermelho, do terror jacobino, que é quando Robespierre, à frente do Tribunal da Revolução, ele vai dizer quem é inimigo do povo ou não, e quem deve ser executado, quem deve ser liberto, como é que deve proceder a política do terror jacobino, que é da Revolução Francesa. Já tenho, né, e aí nós já temos um movimento de radicalização, porque eu guilhotino o rei,
eu faço uma nova Constituição. Isso não é feito sem ter uma ampla aceitação entre o povo, né? Ninguém consegue fazer uma Constituição de cima para baixo, não nessa configuração da França, que já vinha de momentos muito antidemocráticos e que culminaram na Revolução Francesa. Acontece que eu tenho um episódio que é quando Marat, que também é uma figura importante, né, dos jacobinos, que é aquele que eu falei, o médico, ele é assassinado por uma girondina. Então, a Revolução Francesa ela tem dois grandes grupos, os girondinos, que estão à direita do parlamento, e os jacobinos. E aí, o Marat é assassinado por uma girondina. Por um motivo político? Pouco. Era uma questão de posses de ambas as famílias. Mas isso torna uma radicalização jacobina que vai culminar em violação dos direitos constitucionais, que vai abrir uma nova crise econômica na França, uma crise bem parecida com aquela de anos anteriores. Por quê? Porque eu tenho população marcada por guerras internas, eu tenho uma articulação internacional de invasão à França, logo os preços começam a subir, o trigo sobe de preço, e o Robespierre ele vai elaborar a lei do preço máximo. Então o gás, o pão, a passagem deve obedecer até um limite para que a população não pague a mais, não tenha uma crise. E ele começou a atacar os padeiros, dizendo que eles estavam escondendo o trigo para desestimular a revolução e o seu percurso na mudança das coisas. Isso é um fator importante, porque ele vai atacar setores populares da sociedade francesa e até trazendo uma questão que, sinceramente, que era tão real assim, que os padeiros estavam escondendo o pão. Tenho a descristianização da França, o Robespierre, e eu trago o Robespierre porque é uma figura central na Revolução Francesa, um líder carismático, um grande agitador. Há um culto à razão, uma ideia também de não é só tirar a monarquia do poder, mas mudar a cultura na França para que novas monarquias não surjam e para que a igreja ela tenha um lugar reservado na sociedade francesa e no mundo, apartado da política e do Estado. Então esse elemento também é fortíssimo na Revolução Francesa. E eu tenho um outro elemento que é extremamente revolucionário dentro do contexto da época, que é a abolição da escravidão nas colônias. A França, com o período jacobino, ela vai abolir todas as colônias, abolir a escravidão, e aí a Revolução Haitiana bebe muito da tradição jacobina. Também há uma, que tinha esquecido, retomada dos territórios perdidos até então naqueles conflitos que eu falei com a Inglaterra, ou tem um conflito com a Áustria, e os jacobinos também conseguem avançar na retomada de alguns territórios. Isso dá para a França uma situação de normalidade. Tabela os preços, o inimigo externo ele não é tão mais real. Por quê? Porque eu até retomei territórios importantes perdidos. A monarquia e o clero fugiram para outros lugares da Europa. Não tem por que eu manter um período de tanta execução, de tanta guerra, quando o inimigo interno e externo já foi erradicado. Essa era a leitura que era feita por muita gente na França, mas Robespierre e setores avançados da política jacobina, naquele momento, não faziam a mesma leitura, eram bastante desconfiados com uma retomada tanto da monarquia, e aí eles acertam, porque a monarquia retorna para a França tempo depois, mas também sabem que os girondinos, que é a outra parcela, que já falamos bastante sobre deles, vem com muita desconfiança o domínio jacobino na França. Essa configuração de paz relativa e de um inimigo muito mais presente no imaginário dos jacobinos faz com que aconteça o golpe do 9 Thermidor, que é quando Robespierre é executado em julho na França, acho que é em julho. Por quê? Robespierre cria um clima que para a população francesa não é mais interessante, não é real, comete uma série de ataques, uma série de violação de direitos que ele mesmo defendia. Então há um golpe, ele é assassinado.
Quando ele é assassinado, inaugura-se a terceira fase da Revolução Francesa, que é a do Diretório, assunto do nosso próximo vídeo.